Uma música fez assim. Pro momento. Seu atroz, manso ou feroz, eu caçador de mim. Quem lembra? Quem lembra? Se pega paixões que nunca te ver assim. Vou encontrar hoje no meu lugar, eu caçador de mim. Quem lembra dessa música maravilhosa? Eu vou pro refrão, que é a parte que eu sei. Vou pegar a música pro momento, né? Sonhando demais, mas onde se chega assim? Vou descobrir o que me faz sentir. Eu, caçador de mim. Oi, Belinha, todo mundo chegando, eu vou abaixar. Wagner, Zene, Elvio, oi, gente, meus amores, todo mundo aqui. Gente, sábado, Isabela tá aí, ó. Sábado tem live com ela. A gente vai falar de espiritualidade, meditação, vai ser incrível. Pô, Thiago, não é da sua época, que mentiroso. Oi, tia, oi, Claudinei, Elvio, muito obrigada. Vou me manter loira por enquanto, né? Até porque eu não posso ir no cabeleireiro, então. Gabri, pessoal chegando. Oi, oi, gente, muito boa noite. Daqui a pouco o Dr. Roberto tá por aqui. A gente vai... Opa, travou tudo. Bater um papo super bacana. Oi, Elinho, Ju. Aí, Bru. Gente, Papo de Colher, sigam. Ela dá várias dicas maravilhosas de comida. Só pensa em comida, pessoa, né? Eu só penso em comida. E vocês também, se só pensam em comida, sigam Papo de Colher, é maravilhoso. Luiz, muito boa noite. Tia Reneu, muito boa noite. Roberto chegou. Oi, Li. Pessoal chegando. Dani, minha princesa. Entre linhas por aqui. Boa noite, boa noite. Vou chamar o Roberto aqui pra gente começar nosso papo. Vamos lá. Vamos começar aqui. Vem, 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 vem. Vocês gostaram da música que eu escolhi? Eu, caçador de mim. Gente, essa música é maravilhosa. Eu amo o Milton Nascimento. Eu acho ele incrível. Eu não sei se vocês acham incrível, mas eu realmente acho ele incrível. Eu acho ele o cara mais incrível do mundo. Então... Ai, é nossa cara. É a cara de todo mundo. Eu também tô doida por esse papo aqui. Tô ansiosa. Acho que vai ser super especial. Vai ser super bacana. Cara, não! Você vai me mandar essa foto depois. A gente é tudo parecida, né? Eu falo que a vida conecta, a energia conecta as pessoas. Josi, meu amor, tô morrendo de saudade, coisa boa. Roberto, gente, a gente tá conectando aqui, não sei o que tá vendo. Ontem a gente teve o mesmo problema, mas vai dar tudo certo. Eu gosto de pessoas sinceras, né? O Wagner falou, você como autor é uma ótima repórter, verdade. Vamos falar de autoconhecimento? Eu tenho noção que eu canto pessimamente mal. Os vizinhos jogam pedra na minha janela, mas eu não tô absolutamente nem aí, porque eu não trabalho com isso, né? Então eu canto pra fazer as pessoas felizes, pra eu ser feliz. E vou falar, ó, tô aprendendo a tocar violão, porque eu vou aprender a tocar e cantar. Pelo menos afinada. Mas já é um começo. Cadê o Roberto? Vou tentar chamar ele de novo. Eu não sei o que aconteceu. Vamos ver. Vamos ver se dá. Ó. Obrigada, tia. Minha tia também gostou da cor do meu cabelo. Que bom. Ele tá mudando de cor, viu, gente? Vou falar que ele era um loiro. Aí tem dia que ele tá mais loiro. Tem dia que ele tá mais parecendo castanho. Sei lá, ele é meio de lua, viu? Vou falar pra vocês que ele é meio de lua, assim. Ele não... Vamos ver aqui. Ó. Olha quem tá aqui. Sonhando demais. Gente, tá conectando, Roberto. O que será que tá acontecendo? Você me ouve? Eu te ouço, eu acho. Vocês ouvem? Oi, Camila. Oi, Roberto. Eu não te vejo. Eu te ouço, mas eu não te vejo. Pois é, pra a imagem tá como conectando. Tá congelada a imagem, não sei, eu já tentei sair do 4G, entrar no Wi-Fi, mas tá tudo assim. Que estranho, porque vocês me ouvem bem? Todo mundo me ouve bem? Me consegue tá travando alguma coisa? Que esquisito, gente. Por que tá acontecendo isso? Alguém sabe o que tá acontecendo?
Deixa eu ver se eu acho o Roberto aqui, vou chamar ele, ver se vai. Alguém sabe o que pode estar acontecendo? Ontem a gente teve o mesmo problema de conexão. Eu tô aprendendo a tocar violão, não falo que vou aprender em nada, coisa nenhuma, não. Eu tô aprendendo, eu tô focada. Oi, Rosângela. Oi, Ida. O Ney Gonçalves Dias vê suas lives? Não, nem não sabe mexer, gente. Eu vou contar aqui para eu ensinar ele a entrar no Zoom para fazer o jornal. Foi uma horinha, eu não tô exagerando, viu? Ele tem um pouco de dificuldade, já tá com quase 80 anos, então ele tem algumas dificuldades normais da tecnologia, né? O pessoal mais velho tem dificuldade com tecnologia mesmo. Mas vai dar tudo certo. A gente tá esperando aqui ver se o Roberto consegue conectar. Não sei o que tá acontecendo. Roberto, vê se você consegue entrar e sair. A Paty falou que tá acontecendo sempre isso. Ontem eu tive o mesmo problema, gente. A gente tentou conectar. Acabou que a Cia teve que conectar por outro Instagram, mas estava dando o mesmo problema. Não sei por que tá acontecendo isso. Ó, a Bruna também falou que na dela sempre acontece. O Instagram tá ruim ultimamente fazer live. Ih, gente, será agora que eu tô fazendo maratona? Instagram, vamos ajudar aí, né? Tipo, são Instagram. Se você ajudar, eu dou 10 pulinhos. Fechado? Vamos lá. Vamos tentar de novo. Cadê o Roberto? Vamos ver. Agora ele saiu, acho que ele vai entrar de volta. Pede para entrar, já pedi. Já pedi para entrar e sair de novo. Gente, um pouquinho de paciência. Não vão embora, tá bom? Não vai ninguém embora. Fica todo mundo aqui comigo. Já vão perguntando, que eu souber responder. Eu vou começar a contar por que então eu escolhi o autoconhecimento para a gente bater esse papo. Para vocês irem entendendo pelo menos a proposta do projeto. Como é Lugar no Mundo é um projeto que visa tentar levar todo mundo para conhecer melhor algum lugar no mundo externo e também qual o nosso lugar no mundo aqui dentro. Qual é o nosso propósito? Qual é a nossa missão? A ideia é justamente discutir sobre isso. Por isso o autoconhecimento. Por que eu trouxe esse assunto? Porque a viagem, quando a gente viaja principalmente sozinho, é o nosso principal momento de se autoconhecer, porque a gente está a maior parte do tempo com a gente, num país diferente, com uma cultura diferente, conhecendo pessoas diferentes. Então, a gente está muito conectado com o nosso eu, com o nosso ser. E isso faz com que nós descobramos coisas maravilhosas sobre nós e também coisas que a gente, às vezes, nem sabia que existia, que estava lá dentro, que fazia parte da nossa história, que fazia parte da nossa jornada e até da forma que a gente via a vida e a gente não percebia. Isso, não vai embora. Fica todo mundo aí que daqui a pouco o Roberto chega. Ó, o Roberto voltou. Agora vai dar certo. Santo Instagram. A gente vai dar 10 pulinhos aqui. Eu dou 10 pulinhos para vocês verem ainda na frente. Todo mundo no Instagram colaborar com a minha pessoa. Então, assim, só para... 10 pulinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Santo Instagram, Roberto, boa noite. Boa noite. Eu troquei o celular, viu? Porque esse aqui não estava conseguindo. Com o outro não estava conseguindo entrar. Pois é, o Instagram tá bugando, né? Ontem aconteceu a mesma coisa na live e o pessoal tá falando que tá comum, então eu acho que é um problema do Instagram, não acho que é a gente, não. Mas que eu faço live todo dia, mas quando entra com outra pessoa, no canal de outra pessoa, eu não consigo entrar. No meu, quando entra, as pessoas conseguem. Interessante. É mesmo, né? Que engraçado. Interessante, porque... ontem no meu canal também tive esse problema, mas não sei se o problema é o meu Instagram, vou dar uma pesquisada. Mas enfim, muito Quero te agradecer, viu? Te agradecer por me convidar, um prazer estar aqui no seu canal. Eu que quero te agradecer por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente num assunto tão importante, assim, para esclarecer tanta coisa que as pessoas têm dúvidas, as pessoas realmente perguntam, questionam. E assim, esse projeto que eu estou fazendo, né, que é Qual o Meu Lugar no Mundo, o principal propósito é fazer com que a gente questione aonde é que a gente se encontra nesse mundo, né? E eu acho que o primeiro passo para isso, Roberto, é o autoconhecimento, né? Com certeza, eu também penso assim. Então, e aí, só para apresentar rapidinho, doutor Roberto, ele aceitou o nosso convite, muito obrigada por ter aceitado o convite. Ele trabalha com isso, também trabalha com constelação familiar, né, doutor Roberto? Sim, sim. E a gente vai trocar um pouquinho essa ideia para a gente conhecer um pouquinho mais. Você quer contar um pouquinho como que você caiu na constelação familiar também? Porque a terapia, né, a psicologia faz parte da sua formação. Mas como é que você chegou na constelação? Bom, eu sou médico formado há 33 anos e psicólogo acho que há 15 anos, né? Então eu sempre busquei integrar a questão da saúde
como corpo e mente, não tem como separar os dois, né? Eu sempre fui um buscador, sempre a gente fala que é um estudante eterno, eterno aprendiz. Então eu sempre gostei de estudar, fui atrás de cursos, fiz muita coisa. Quando foi em 2008, eu estava refazendo um trainer de programação neurolinguística, que eu fiz a formação também, e eu conheci a constelação. Então eu fui constelado, né? Era no Metaforum, que é um treinamento com vários cursos simultaneamente, existe no Brasil, na Alemanha e na Itália. Eu estava refazendo o trainer e tinha um pessoal da turma do coach. Então eles precisavam oferecer o serviço de coach como treinamento. E eu fui me voluntariar para fazer esse treinamento e com uma coach que trabalhava com meditação, porque eu também dou grupos de meditação já há muitos anos, na medicina preventiva, né? E aí ela me constelou. Eu não sabia nem o que era aquilo. Me constelou individualmente, com os bonequinhos, né? Você sabe que tem individual e tem em grupo. E eu falei, nossa, que coisa interessante, estranha. E eu fui constelar um tema profissional. E aquela constelação abriu tantas portas para mim, que eu falei, nossa, que coisa bacana. Um dia eu vou estudar a constelação para entender melhor como isso funciona. E foi o que eu fiz. Eu fui buscar as constelações, né? Depois de um tempo, em 2016... eu conheci a constelação, assim, profissionalmente, fui estudar, fui fazer essa formação. Depois fui convidado pelo Fernando, que é quem criou a formação do Consciência Sistêmica, e aí eu fui convidado para ser professor na formação. Então já estou formando esse ano a sexta e a sétima turmas de alunos dentro do IBRACS, que é o Instituto Brasileiro de Consciência Sistêmica. E assim, para mim, descobrir e conhecer a constelação foi algo fantástico. É como se viesse integrar tudo aquilo que eu vinha estudando, desde a medicina, quando eu busquei a homeopatia, a acupuntura, que são já especialidades médicas que olham para a pessoa como um todo, né? Então foi um caminho que foi se somando, as coisas foram aparecendo e a constelação veio ser assim aquilo que integrou os conhecimentos que eu vinha tendo. E hoje em dia faz todo sentido entender a pessoa do ponto de vista fisiológico, a doença psicológica, psicossomática, né? E também a doença no ponto de vista sistêmico. Como é que a gente traz os padrões de adoecimento do nosso sistema familiar, né? A gente não fala isso para culpar ninguém, falar o culpado é isso, é mãe, é família, nada disso. É simplesmente que todas as nossas famílias têm os seus problemas. E quando a gente consegue entender isso e ter esse autoconhecimento, a questão fica tranquila, a gente consegue caminhar para vamos dizer assim, para um modelo de cura, um modelo mais saudável, que é o objetivo, né? Então a constelação é fantástica, ela vem assim, desvelar, mostrar coisas que a gente nunca imaginava que, vamos dizer, seria responsável. Por quê? Quando a gente olha as questões que a gente tem, doença, dificuldade afetiva, problemas profissionais, dificuldades financeiras e tudo mais, a gente olha para as consequências. A causa sempre está atrás. A origem do problema sempre está muito mais distante do que a gente imagina. Então a gente precisa ter esse autoconhecimento, né, como essa série que você fala do autoconhecimento, é importante para que a gente possa trabalhar na causa e não somente no sintoma. Não adianta baixar a febre sem saber o que está causando essa febre, né? Com certeza. Então, mais ou menos essa história. E, doutor Roberto, fala um pouquinho, porque o olhar para dentro é uma coisa que a maioria das pessoas fogem, né? Essa coisa de vamos olhar para dentro, porque o que a gente enxerga diante de um problema é superficial. A forma que nós enxergamos até a gente trabalhar isso numa terapia, porque eu falo porque eu fiz terapia há muitos anos, então assim, quando você começa a trabalhar a parte interna, que aí você começa a fazer ligação com as coisas que às vezes você não compreendia ou que a gente via superficialmente. Então assim, acho que é interessante dizer sobre isso. Esse processo do autoconhecimento, ele é doloroso, mas ele é muito gratificante. E, você tá me ouvindo, né? Que deu uma travadinha. Desculpa, aqui. O microfone cortou. Cortou? Deu uma travadinha mesmo para mim, mas eu vou voltar então. O que acontece? Esse processo do autoconhecimento, ele é super importante, ele é essencial porque a gente tem esse medo de olhar para dentro. O que eu queria que você esclarecesse um pouco é sobre exatamente esse processo. Porque como a gente tem esse medo de dar o primeiro passo, às vezes a gente não tem noção do quanto isso vai ser maravilhoso num futuro, o quanto isso é revitalizante. E eu falo isso porque assim, eu fiz 5 anos de terapia seguidos, eu parei faz 1 ano e meio. E pretendo voltar agora, porque eu acho que todo mundo no mundo devia fazer terapia, porque eu acho que é super importante, parei por questões pessoais. Mas tem coisas que a minha terapeuta me dizia há 1 ano e meio atrás, há 3 anos atrás, que sempre foi a mesma terapeuta, que hoje as minhas fichas caem e eu falo, nossa, na época eu não entendia, e hoje ainda tá caindo ficha. Mas por quê? Porque é
esse propósito de aprender a se olhar, aprender a se conhecer. Isso é super importante. Como é que a gente faz para passar essa barreira, para superar esse primeiro medo de mexer onde dói, né? Porque o autoconhecimento dói, infelizmente. Assim, eu vou começar com uma frase do Jung, né? Jung foi, vamos dizer assim, um discípulo do Freud, contemporâneo, que depois Freud criou a psicanálise e Jung a psicologia analítica, né? E ele deu um passo com um olhar diferente. Ele falava assim, dentre uma frase que ele falava, o resumo é: quem olha para fora sonha e quem olha para dentro desperta, né? Então, olhar para dentro, olhar para as nossas dinâmicas, para nossa sombra, né? Para nossa sombra, porque assim, muitas vezes a gente vai se relacionar com as pessoas no início, a gente mostra algo que a gente chama de máscara, né? Você não chega num relacionamento, seja de amizade ou um relacionamento afetivo, mostrando seus problemas, eu sou ciumento, ou eu sou medroso, ou enfim. A gente mostra que a gente é praticamente um ser perfeito, quase um deus, uma deusa, né? Então a gente se relaciona no início como máscara com máscara. E a gente precisa, depois, num certo passo a seguir, evoluir e mostrar a sombra um para o outro, né? Aí, desse passo em diante, a gente pode decidir se a gente vai investir nessa parceria ou não. Agora, com a gente mesmo, também, para que a gente possa conseguir isso nas parcerias, a gente precisa conhecer a nossa sombra, as nossas dificuldades, a origem dos nossos problemas. Então, essa questão do autoconhecimento é fundamental. Se eu não me conheço, se eu não sei quais são os meus limites, quais são as minhas crenças limitantes, os problemas que eu trago, as dificuldades, eu vou fazer o quê? Eu vou ver que o outro é o problema. Não sou eu. Não, o problema é você que está... O problema não é que eu tenho todas as relações são do mesmo jeito. Eu só encontro pessoas na relação que me traem, ou que eu acabo traindo, enfim. Nossa, parece que é todo mundo a mesma coisa. Aí tem até aquele ditado que é o dedo... Todo mundo sabe o que é, né? O dedo podre. Quer dizer, atrai as pessoas muito parecidas. Mas, poxa, todas as mulheres são iguais, todos os homens são iguais. Na verdade, todas as mulheres lá que eu escolho são iguais, têm dinâmicas semelhantes. Por quê? Porque eu, por sincronicidade, por sintonia, atraio pessoas que têm essa dinâmica, que são complementares à minha. Como é que eu vou saber disso se eu não me conhecer? Se eu não me conhecer, eu vou dizer que é o outro, o problema é o outro. Eu projeto as minhas dificuldades no outro. Eu vou ver que o outro é que tem problemas. Eu não, imagina, não tenho nada disso, isso não tem nada a ver comigo. A pessoa caiu de paraquedas na minha vida, eu não sei o que está fazendo aqui. Então, não tem como. Será que a pessoa não desconfia? E eu tenho clientes que vêm e falam assim, nossa, olha, eu venho porque eu preciso saber o que acontece, por que as pessoas sempre erradas vêm para se relacionar comigo. Eu falo, como é que é isso? Eu já tive 5 relacionamentos que acabaram do mesmo jeito. Começa maravilhoso, e depois de um tempo, aí a pessoa se mostra assim, se mostra ciumenta demais, possessiva ou agressiva. Eu falo, olha, eu vou te fazer uma pergunta, que é a pergunta que desmonta, né? Eu falo assim, quem era a única pessoa que estava em comum em todas essas relações? Aí a pessoa para assim, quando ela entende a pergunta, ela fala, nossa, era eu, né? Então será que eu caí de paraquedas nessa relação? Eu tenho alguma coisa a ver com isso? Aí a pessoa começa a ver... Ficha, né? Demora, mas quando cai, assim, aquele negócio que cai, parece que faz aquele barulhão, né? Que não dá para você ignorar. Então a pessoa percebe que ela tem alguma coisa a ver com essa dinâmica. Né? De repente sou eu que estou atraindo esse tipo de relação. Para que eu atraio esse tipo? Não por quê. Para quê? Qual é a função dessa relação na minha vida? A mesma coisa a doença. Para que eu adoeço? Ou para que eu tenho dificuldade com minha profissão? Então é fundamental que a gente possa buscar a origem dessa pergunta. Onde é que está essa dinâmica doentia, essa dinâmica disfuncional, de onde que ela vem e o que eu posso fazer com o amor saudável para ajudar isso a se curar para mim e para o meu sistema. Então, esse é o ponto-chave do autoconhecimento, no meu perceber, né? Não, com certeza. Eu acho que faz parte, eu acho que é exatamente esse o processo. Então, assim, é muito legal a forma que você citou, porque justamente faz com que as pessoas, às vezes, deem esse passo que parece tão difícil, né? Falar, eu vou cair num abismo. E não, na verdade, você vai descobrir que você tem um paraquedas que você consegue voar muito mais alto do que você imaginaria um dia, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, você citou crenças militantes, eu acho que isso é super limitantes, eu acho que isso é super importante falar, porque é uma coisa que todos nós trazemos, né, doutora? Eu acho que
mundial. As pessoas, a gente cria crenças limitantes que fazem com que nós nos travemos, não só pessoalmente, na vida pessoal, amorosa, emocional, como também na vida profissional, né? E é um dos motivos, às vezes, da gente não voar, seja em qualquer área e âmbito da vida. Sim. Todos nós trazemos diversas coisas na nossa vida. E de onde que vem? De onde veio a nossa vida? Veio do pai e da mãe. Antes do pai e da mãe, tem todo um sistema familiar. O sistema familiar do pai, meus avós paternos, bisavós, e os familiares da mãe. Esses dois sistemas se uniram nesse homem e nessa mulher, e eu sou, você cada um é o representante dessa comunidade de destino. Então, nós fazemos parte, nós somos uma comunidade de destino, nós unimos dois sistemas familiares, nós trazemos toda a história. Isso já está comprovado, isso não é, eu acho que é assim, não. A própria ciência já comprova, né, existe hoje em dia o estudo da epigenética, né, que mostra que nós herdamos não somente os caracteres genéticos, cor do olho, cor do cabelo, da pele, algumas tendências orgânicas, mas nós herdamos também a história do nosso sistema familiar. Então, tudo que aconteceu com essas centenas, milhares de pessoas que vieram antes de nós, estão escritas dentro da nossa expressão genética. Os nossos genes se expressam de uma determinada maneira. E eu posso até te falar, por exemplo, como é que se descobriu isso? Então, se sabe, por exemplo, que descendentes de pessoas que passaram pela guerra, né? Então foram prisioneiros de guerra ou viveram em situação de extrema dificuldade lá na Segunda Guerra Mundial, ou seja, tem umas 3 gerações de pesquisa, 4 à frente, elas sofrem traumas, elas herdam traumas daquelas pessoas que viveram na guerra. E essas pessoas não viveram, né? Então esse trauma, ele fica, de alguma maneira, ele é passado de geração a geração, e nós podemos expressar esses traumas. Então, por exemplo, também doenças físicas podem ser manifestas. Então, por exemplo, uma pessoa que é um descendente de alguém que foi, sei lá, prisioneiro de campo de concentração ou de campo de prisioneiros na guerra, hoje em dia pode ser uma pessoa que tem tendência a ter hipertensão arterial maior, diabetes, transtornos alimentares, né? E a pessoa já está na 3ª, 4ª geração. Eu vou te falar uma outra experiência rapidamente, que é assim, muito curiosa e mostra, porque você fala, mas as pessoas devem ter ouvido falar história, então cria alguma coisa. Isso também é comprovado com animais. Então, tem uma experiência que eu sempre conto para os alunos, que foi feito com ratinhos. Então, pegaram ratinhos, puseram numa gaiola, um chão metálico, eles soltavam um aroma no ar, um aroma tipo de cereja, e ao mesmo tempo davam um choque na patinha. Depois de alguns experimentos, o animal foi condicionado, chama condicionamento operante na psicologia. Ele aprendeu que, quando esse cheiro está no ambiente, eu vou ter dor. Então, ele condicionou o aroma ao choque. Então, toda vez que o aroma aparecia, ele já entrava numa resposta fisiológica de estresse, o ratinho. Tá? Ok, isso aí a gente sabe que funciona desse jeito. Porém, qual foi a descoberta interessante? A primeira geração seguinte desse ratinho, a segunda, a 3ª, até a 4ª, como se fossem os filhos, netos, bisnetos e tataranetos do ratinho, quando soltava o aroma no ar, eles também manifestavam uma resposta de estresse. E eles não tinham passado pela experiência. Somente a primeira geração, 2ª, 3ª e a 4ª, não passaram. Só a geração original, né? Depois a seguinte, as outras 3, não passaram e eles também tinham. Aí você vai falar, como é que é? O ratinho contou para os outros, olha, quando você sentiu um aroma? Não, isso foi expresso epigeneticamente, na manifestação de como esses genes passaram essa informação adiante. Então, isso é uma realidade. A ciência já sabe que a gente herda as características da família, a gente herda as histórias. E muitas vezes, quem descobriu isso na questão da constelação familiar foi o Bert Hellinger. Bert Hellinger, vamos dizer assim, que foi aquele que sintetizou uma série de conhecimentos que ele estudou, que vieram antes dele, terapia primal, gestalt, análise transacional, psicodrama. Ele sintetizou, estudou uma série de campos de conhecimento até chegar nas constelações, né? Então, ele disse o seguinte, que é muito interessante. Ele falou assim, o amor talvez seja a principal energia do universo. Se a gente perguntar, todo mundo vai concordar com isso, né? O amor é fundamental, todo mundo fala de amor, todo mundo canta amor, vê filmes de amor. Então, o amor é o tema principal que todo mundo busca, né? E se eu te perguntar, onde tem mais amor? Todo mundo vai falar assim, na família, né? A família é o lugar onde tem mais amor. Então, se fosse o amor a única necessidade, as famílias todas seriam saudáveis e a gente não teria problema. Concorda? Sim.
Com Então, o certeza. Hellinger, ele falou assim, não basta o amor, esse amor tem que estar em ordem. O amor tem que estar em ordem. Então, ele descobriu que existem algumas ordens, ele chamou de ordens do amor. Essas ordens são leis universais. Não foi ele que inventou, que nem o Newton não inventou a lei da gravidade, ele descobriu que existe uma força que puxa os objetos para o centro da Terra, e ele chamou isso de gravidade. Ele fez a equação e tudo mais, né? A física clássica veio aí do Newton. O Hellinger também, ele não inventou as ordens do amor, ele deu nome a leis de relacionamento que ele descobriu que existiam. Então, basicamente, são 3 leis que a gente observa, que é o pertencer, o pertencimento. Então, todo mundo precisa pertencer ao sistema familiar e a todos os sistemas. E qual é a disfunção do pertencimento? É a exclusão. Então, quando alguém é excluído do sistema familiar, a quem que pode ser excluído? Tem muitos tipos de exclusão. Por exemplo, uma pessoa, um parente que é alcoólatra ou um doente psiquiátrico, então foi excluído. Então, as pessoas tinham vergonha, né? Ou antigamente uma moça que não se comportava de acordo com os padrões morais da família, que era expulsa de casa. Ou às vezes a gente teve abortos, né? Mortes prematuras, que não são mais faladas, não são contabilizadas na história da família. Tudo isso são exclusões. Quando existe uma exclusão, esse sistema, porque um sistema é composto de vários elementos que se interconectam, né? Se interconectam, intercambiam informações e caminham para o objetivo comum. Se você tem algum que foi excluído, aquele espaço de exclusão vai criar um desequilíbrio no sistema. Tá? Eu vou falar assim, bem resumidamente. O pertencimento é a primeira lei. Super E impressionada. exclusão é a sua disfunção. A segunda, a gente pode falar que é o equilíbrio de troca nas relações. Então, toda relação humana precisa ter uma troca, um equilíbrio de troca. Então, se eu sou seu amigo, se eu tenho um parceiro afetivo, né? São relações que a gente chama de horizontais. É aquele negócio, cada um vai o seu 50%. Exato, né? são pessoas equivalentes. Cada um precisa dar e receber, ou tomar. A gente fala que é ativo, tomar. Eu dou para você e eu recebo, tomo de você, porque aí fica num equilíbrio de troca. Se você tem uma relação que um dá muito e o outro dá pouco, o que acontece? Desequilibra a relação. Né? Então, relações onde, por exemplo, um fala, não, eu vivo dando para o outro na relação, eu dou tudo, eu ajudo, eu faço, e o outro só recebendo. Então, chega uma hora que essa relação ela vai se descompensar e pode se romper. Então, numa relação de equilíbrio horizontal, de troca horizontal, precisa ter equivalência. E Vale tem a relação vertical. Fala. Vale acrescentar, desculpa te interromper, já que a gente está falando de relação, que também não é egoísmo quando a gente sai de uma relação, seja de amizade, do que for, de relacionamento a dois, quando a gente sai de uma relação que só a gente está dando, né? Porque às vezes as pessoas falam, mas será que eu não estou sendo egoísta? Será que eu não estou sacaneando aquela pessoa? Porque ela, né, de alguma forma eu me sinto mal de sempre ser eu, mas ao mesmo tempo eu acho que ela precisa de mim. Geralmente isso acontece muito em relações unilaterais, né? Então, assim, eu acho que ela precisa de mim, eu acho que eu posso ajudar. Então, às vezes, as pessoas se sentem culpadas de sair daquela relação, que às vezes é tão difícil porque ela fala, pô, mas eu não tô sendo egoísta. Então, vale dizer, né, doutor, que isso como você está dizendo, é uma das leis que é uma necessidade humana. É isso, né? Estou compreendendo corretamente. Por exemplo, às vezes a gente se sente, não, se eu sair, o outro vai ficar indefeso, porque o outro depende de mim. Eu não estou numa relação equilibrada. É como se eu desse e o outro recebesse. É como se eu fosse maior do que o outro. Isso vamos dizer assim, é um arquétipo de uma relação mãe e bebê. Então, se eu preciso dar e o outro receber, o outro é dependente, eu sou codependente. Essa relação não é uma relação saudável. Porque uma relação entre adultos, ela tem que ter um equilíbrio de troca. Nem assim vamos ter uma relação que um é o provedor financeiro, ou a mulher é a provedora financeira, ou o homem, e o outro não trabalha. Mas isso fica desequilibrado? Não. Se houver uma troca, então um fornece né, o aporte material, o outro compensa com um aporte emocional, e essa relação vai se equilibrando. Não precisa ser a mesma devolutiva. Eu dou, sei lá, R$100 e você dá R$100. Não é uma matemática. É um equilíbrio de troca, de energia de troca, de afeto, de dar e tomar. Então, quando você fala, o exemplo que você citou, muitas vezes a gente fala que é o triângulo dramático. O triângulo dramático é uma forma de relação descoberta na análise transacional, que é uma relação universal. Existe em todos os tipos de relacionamento, a gente trabalha entendendo que existe triângulo dramático. Triângulos são 3 elementos,
Então tem um que é aquele que dá, que é o salvador, que faz tudo por todo mundo, porque eu preciso ajudar, as pessoas precisam de mim. Quem que precisa de mim? Aquele que é fraco. Se eu sou forte, então eu sou o salvador. O salvador é uma figura, tem a vítima. As vítimas são aqueles que precisam ajudar. E o terceiro polo sempre é o acusador, o vilão, né? Então muitas vezes, sem perceber, a gente entra nessa relação de triângulo dramático a vida inteira. Onde que tem triângulo dramático? É só você olhar ao redor, eu olhar ao redor que tem na nossa família, nos nossos relacionamentos, na nossa empresa, na novela das 8, no filme, na música. Triângulo dramático está na vida inteira. As pessoas estão viciadas em triângulo dramático, tá? Então, eu vou dar um exemplo, né? Pai, vamos dizer uma família que tem lá o pai, a mãe e o filho. Aí o pai chega, nossa, mas o que esse cara, esse filho, essa filha só faz coisa errada, não sei o que lá e tal. Então tá de acusador, tá de vilão. Aí a mãe fica defendendo, não, coitadinho, porque não sei o que, ela é salvadora. E o filho é a vítima. Então, sempre tem esse tipo de relação. Aí tem aquela pessoa da família que ajuda todo mundo, que é benevolente, faz tudo por todo mundo, pelos fracos e oprimidos. Ela é salvadora, tem aqueles sempre que vão precisar de alguma coisa, né? E tem sempre alguém que está prejudicando aqueles coitadinhos que estão precisando de alguma coisa. E essas figuras, elas estão sempre se intercambiando. No momento eu sou o salvador, e eu ajudo lá as pessoas, de quem está prejudicando elas. Se eu faço 99 e não faço uma, aquelas vítimas vão chegar e podem virar acusadores meus. Porque você não fez quando eu precisava, eu mais precisava. Aí eu falo, não, mas nossa, olha, eu sempre ajudei. Aí eu me coloco como vítima. Aí depois eu acuso, não, mas como é que você fala isso? Eu sempre te ajudei. Essas figuras estão sempre intercambiando. Então, o triângulo dramático é uma mania mundial. Se você olhar a novela, começa a novela das 8, a nova novela. O que tem? Tem lá uns vilões clássicos que são, né? Sempre lá estão prejudicando as vítimas que nem sabem que vão sofrer alguma coisa e os salvadores que vão salvar. Então isso aqui é uma figura de relacionamento universal. Só que, qual é o problema disso? Se você gosta, se eu gosto, não tem problema nenhum. Acontece que esse tipo de relação, ele nunca caminha para uma solução. E sim, para uma disfunção das relações, sempre vão trocando de papel. Não é uma relação adulta, é uma relação infantil, de dependência, codependência, de manipulação. É um pouco a síndrome do herói também, dessa coisa de querer ser o salvador. Enfim, então, o herói é o salvador. Aliás, os super-heróis, as histórias de super-herói, quem são os super-heróis? São aqueles que estão sempre salvando as vítimas dos vilões. É o arquétipo do triângulo dramático, a história de super-herói. Né? Qual que é o problema de ser super-herói? É lindo ser super-herói, não é? Mas aí eu te pergunto, super-herói tem vida própria? Super-herói casa? Super-herói namora, vai no cinema? Não faz nada. Super-herói só fica salvando as vítimas dos vilões e quando pega esse vilão e prende ele, no livro seguinte, no filme seguinte, tem outro super-vilão. Então esse é o problema. A gente se vicia nesse tipo de relação, mas ela não é uma relação saudável que leva a gente para um lugar mais evoluído, um lugar melhor. Ela mantém a gente nisso, né? Então o equilíbrio de troca que a gente estava falando tem isso. O horizontal e tem o vertical, que é do maior para o menor. Então, são os pais para os filhos. Nessa relação, o maior dá e o menor recebe. Então, os pais dão e os filhos recebem. Mas qual que é o limite disso? Quando o filho cresce, ele tem que ir embora. Né? Ele já recebeu a possibilidade de aprender sobre a vida, de ter sido sustentado, ter sido educado. Agora, meu filho, é com você. Nós já te ensinamos. Agora você vai trabalhar, vai ter os seus relacionamentos, né? Aí, não, eu sou devedor, eu preciso agradecer para os meus pais tudo, eu preciso devolver tudo para eles. Né? E se eu faço isso, a minha energia se volta para o passado, porque a família de origem é o passado. E aí eu não tenho energia para ir para o futuro, para criar minha própria família, para ter os meus próprios filhos. E é muito natural, né? A gente tem, às vezes, isso da gratidão, e às vezes é uma coisa que vem com a gente. Eu me lembro, vou até contar uma história pessoal rapidamente, que uma das coisas, quando eu fiz minha primeira terapia, mais de 10 anos atrás, ela falou, o que você quer? Eu falei, eu quero ganhar bem para dar uma qualidade de vida boa para os meus pais, eu quero ver os meus pais bem. E ela falou assim, Camila, você não acha que você está invertendo os papéis? Você quer ser mãe e pai dos seus pais. Aí eu fiz assim, não é isso, eu só quero, tipo, ajudar eles a ter uma vida melhor, né? A construir algo melhor e tal. Era uma época que a gente não estava tão bem. Aí ela pegou e falou assim, então você precisa refletir sobre o que você quer, porque é exatamente isso. Depois de muito tempo eu constelei, enfim, eu comecei a entender um pouco melhor esse processo. Eu tô contando um pouquinho da minha história, porque eu acho que é legal exemplificar para quem tá aqui.
que realmente é algo que a gente pensa e é muito natural nosso, né? E aí eu me lembro que depois, muitos anos depois, uma outra terapeuta para mim falou assim, você precisa entender que pai e mãe fez o que eles têm que fazer. Tipo, a gente não precisa ficar a vida inteira agradecendo, porque é obrigação dos pais dar o melhor que eles podem para que seus filhos possam ser o melhor que eles conseguem. Então, assim, mas a gente tem essa coisa da gratidão muito nossa, então é difícil. A gratidão é bom. Isso, né? Equilibrar. Gratidão é uma qualidade maravilhosa. A gente tem sempre que ser grato. A gratidão nos conecta com a vida, né? Então, eu sempre vou ser grato para meus pais, mas ser grato não significa que eu vou ser o pai e a mãe deles, né? É diferente. Aquilo que eu recebia é como um rio, ele vem e vai para o mar. Então, se o rio se voltar para trás, alguma coisa está esquisita, né? Então, o que eu recebi dos meus pais, eu sinto a necessidade no equilíbrio de troca de dar também. Eu recebi muito, mas tudo que eu recebi dos meus pais eu não posso devolver, porque eu recebi a vida. A vida não tem preço. Se eu falar para eles, eu vou tirar minha roupa, eu vou dar tudo para eles, mesmo assim, eu não vou compensar a vida que eles me deram. E como tudo isso, tanta coisa que eu recebi, como é que eu vou compensar? Levando adiante. Então, eu, para os meus filhos, eu vou dar. Eu recebi dos pais e eu dou para os filhos. E aí eu não espero que os filhos me devolvam. Eu não quero que meus filhos me devolvam. Eu quero ser independente, afetivo, financeiro. Eu quero aprender a envelhecer bem com a minha companheira e nós não precisamos que os filhos deem nada para nós. Eu quero que eles deem para os filhos deles. E aí a vida segue adiante. O que acontece é que hoje a gente vê muito no mundo as pessoas voltando para a família de origem. Então, muitas vezes separa, volta com os filhos, né? Ou não consegue ter uma independência financeira. Tudo isso denota emaranhamento. A gente chama que os problemas são emaranhamentos, que vêm dessas relações. Não é nada, eu vou fazer por querer, ou meus pais fizeram por querer, não. Isso só mostra que existem questões sistêmicas que vêm nesse sistema familiar e eu estou identificado com isso muitas vezes sem saber. Mas eu posso conhecer isso, eu posso aprender o que aconteceu e direcionar essa energia para a vida, para um mecanismo diferente, né? Então, eu não quero devolver para trás e os meus pais têm que falar também, não, vocês têm que ir para frente. Eu vou querer envelhecer saudavelmente, não precisar ficar dependente do meu filho em nada. Eu posso ter uma relação agora com ele, eu não preciso mais, a função pai e mãe a gente já cumpriu. Agora a gente pode ser avô, a gente pode voltar para os projetos de casal, a gente pode fazer outras coisas e se relacionar com os filhos, mas de uma outra maneira, né? Esse é o equilíbrio de troca vertical, né? E o terceiro é a hierarquia, é ver quem chegou primeiro no sistema, a terceira ordem do amor, né? Hoje em dia as crianças estão no centro da família, são reis e rainhas que não podem ter responsabilidade, não podem ter limites, têm que receber tudo. Isso também é uma disfunção da hierarquia e vai trazer problema para esses jovens, para esses filhos quando crescerem. Aí eles não vão poder ter nunca ter uma negação de alguma coisa que eles querem. Nossa, minha namorada não me quer, eu vou lá e mato ela, né? Por quê? Porque eu tenho o direito de ter tudo que eu quero. Exatamente. Então essas três leis, pertencimento, hierarquia e equilíbrio de troca, são leis que o Bert Hellinger descobriu que precisam existir nos relacionamentos para que eles sejam saudáveis. Senão, a gente vai se emaranhar nas questões e isso vai ficar, vamos dizer assim, vai ser um relacionamento que vai tender a algo doentio. Não vai ser focado para a vida, vai trazer os problemas. Vai ter muito amor, mas é um amor doentio, né? Isso que ele falou. Interessante. A gente tem algumas perguntas aqui que eu acho que é bacana dizer. O William perguntou qual é a obrigação dos filhos, né? A gente estava falando aqui que os pais têm que impulsionar, que os pais têm que lidar com a solidão, enfim, com o processo do envelhecimento, etc. E que os filhos precisam entender esse equilíbrio. Mas eu acho que é legal, eu achei interessante a pergunta, porque acaba sendo esclarecedor para esses filhos que às vezes acham que podem, que causam esse desequilíbrio sem querer, porque acham que podem ajudar os pais de alguma maneira. Como que os filhos devem agir numa situação dessa, né? Qual é a obrigação? Eu acho que é interessante essa pergunta. Muitas vezes os filhos, eles já vêm com essa função. Então, os pais, de alguma maneira, lá antes de ter filho, eles podem pensar assim, nossa, vamos ter um filho para cuidar da gente quando a gente envelhecer. Isso é muito comum. Ou para levar a profissão da nossa família adiante, ou para levar a empresa da família adiante, né? Ou para fazer aquilo que eu não fiz. Eu queria ser advogado, eu não fui, nosso filho vai ser. Então, o filho que vem cumprir essa função, né? Isso é um abuso também parental, é um abuso dos pais, né? Porque o filho não pode seguir o seu próprio projeto, ele tem que ser um projeto da família.
Isso leva à depressão, tendência suicida, muitas vezes, tá? Então, os pais têm que ser o quê? Os pais têm que ser um veículo para o filho aprender a ir para a vida de uma maneira saudável. O que o adulto faz? Como é que um adulto vai para a vida? Sabendo trabalhar, se sustentar, ter os seus relacionamentos sexuais, afetivos, saber lidar com os relacionamentos. Isso são todas dinâmicas de adulto, né? Então, os pais têm que ser os veículos que vão ensinar isso para os filhos e depois os filhos vão embora. O que os filhos devem para os pais? Gratidão, respeito, né? Eles devem gratidão, nós devemos gratidão e respeito sempre aos nossos pais. Agora, quando eu sinto que eu tenho que cumprir uma função de cuidar dos meus pais, de sustentar os meus pais, então isso já está fora de ordem, tá? Isso não quer dizer que eu vou abrir mão, vou abandonar nem nada. Primeiro porque adulto não é abandonado. Mas se os meus pais são infantilizados, se eles já tinham essa percepção e vamos dizer, tiveram um filho para que cumprisse esse papel, de repente eu até posso ajudar, mas como filho, não como pai deles. E tem uma diferença muito grande, né? Então, infelizmente, meus pais não souberam envelhecer adequadamente, não conseguiram ter uma independência financeira, afetiva e tudo mais. Talvez seja eu que tenha que ajudá-los, mas numa postura de filho mesmo, né? Sabendo dar o limite para os pais, como os pais também tinham que dar limite para os filhos, tá? Porque senão, como é que eu vou ter energia para focar na minha família atual, na minha companheira, no meu companheiro, nos meus filhos, se eu estou sendo obrigado a ser pai dos meus pais? Então, isso vai dividir a minha energia, vai dividir, inclusive, a minha parte financeira, né? E a vida tem que fluir para frente, para o futuro. Aí você fala, nossa, mas isso é muito egoísta. Isso é uma dinâmica da vida. Você veja isso até no reino animal, né? Os leões têm os leõezinhos ou qualquer animal, e os leões educam o leãozinho para ele aprender a caçar e ir para a vida dele. Exato. O leãozinho não fica crescendo, vira um leão marmanjo, um adolescente eterno, sendo cuidado pelos papai e mamãe leoa. Isso não pode acontecer, não acontece na natureza, né? E deixa eu te perguntar, e no caso, por exemplo, a Larissa perguntou, e no caso dela que não quer ter filhos, como que funciona essa situação? Bom, assim, tudo que a gente fala de acordo com a sistêmica é sem julgamento, tá? Então, assim, não tem julgamento nenhum no que eu estou falando. Primeiro, tem pessoas hoje que falam assim, eu não quero ter filho, então é uma opção. Na verdade, o ser humano, e todos os seres animais, inclusive os vegetais, eles são levados por duas funções básicas, que é autopreservação, que eu tenho que preservar a minha vida, aprender a me defender, aprender a sobreviver, e preservação da espécie, né? É eu levar adiante a minha espécie, a minha família, né? Isso são funções da vida, não são funções de raciocínio, de cognição, né? Então, quando você vê uma família que fala assim, não vou ter filho, tal, o que está acontecendo nessa família? A família está se interrompendo. Esse lado da família não seguirá adiante. Isso é uma morte de família, ok? Pode ser feito? Pode. Cada um tem o direito de fazer o que quiser. Só que isso mostra, muitas vezes, que existe uma disfunção na família e essa família não vai seguir adiante, tá? É uma opção de muitas pessoas que eu conheço, pessoas que falam assim, escolheram isso, natural, a pessoa pode fazer aquilo que ela acha, porém, essa vida, perceba só, que a vida dessa família não segue adiante. Então, pode ser que tenha algum emaranhamento que fez com que a vida dessa família terminasse aqui, nessa geração, tá? Então é possível e a pessoa tem o direito de fazê-lo, porém isso mostra que existe alguma disfunção na família. Outras pessoas dizem assim, eu quis muito ter filho, tentei, fiz inseminação, não consegui. Seria o mesmo caso, a vida dessa família não segue adiante. Aí o que eu faço? Então como é que eu vou devolver a vida e aquilo que eu recebi, os dons que eu recebi? A gente não precisa ter filho para devolver alguma coisa para o mundo. Você pode usar os seus dons para ajudar pessoas, para voluntariado, para ações sociais, para trazer um legado para o mundo, alguma coisa que você pode dar. Isso também é você dar de volta alguma coisa para o mundo, não necessariamente filho. Porque também filho, você fala, não, filho é a solução de tudo. Muitas vezes filho é problema, se a gente não sabe, né, o que pode acontecer, filhos pode ter um grande problema também, né? Então, sempre depende muito. Aqui a Beta está perguntando como nós podemos curar isso, esse emaranhamento de sistema. É o que você falou que a constelação, que é basicamente o que você está explicando ao longo dessa live, né? Quer aprofundar? Sim, Quais são os emaranhamentos? São diversos, né? Então, muitas vezes eu vejo o efeito de emaranhamento, não a causa. Quais são os efeitos? São todos os problemas que a gente pode ter na vida.
Ah, eu só tenho dificuldade nas relações afetivas, só encontro pessoas que têm esse tipo de relação comigo e tá ruim. Pronto. Isso é um emaranhamento. Nossa, eu começo as coisas vão bem profissionalmente, eu tenho uma ascensão, de repente, puf, perco tudo. Aí eu tenho que começar tudo de novo. Ou Ou então, começa e assim, nunca nossa, termina, né? exato, começa e não termina, parece que interrompe. Ou então, assim, tem uma doença física mesmo, ou psicológica, que segue na minha família por gerações. Tudo isso pode denotar algum emaranhamento. A gente está vendo a consequência. Mas muitas vezes a causa, ela está na família, a gente precisa pesquisar. Como é que a gente pesquisa isso? Às vezes a terapia não chega lá. Por quê? Porque a terapia não tem como acessar essa informação. Então, de repente, hoje, sei lá, eu sou alcoólatra, né? De repente, comecei a beber, eu comecei a usar droga, e eu tenho uma doença, sou um adicto por causa disso. Muitas vezes eu estou identificado com alguém no meu sistema, alguma geração, de repente algum avô, algum bisavô, que foi excluído, né, que não foi reconhecido pela família, foi colocado para fora, e eu me identifico. Lembra a história do ratinho, das gerações que seguem adiante? Eu me identifico sem conhecer a história, a informação, inconscientemente eu sei, né, mas conscientemente eu não sei. Me identificando com essa pessoa que foi excluída, muitas vezes ali eu repito aquele destino, eu tenho o mesmo tipo de problema, né? E para quê? Para mostrar para o sistema que isso tem que ser visto. Através de uma constelação, a gente consegue chegar e identificar que existiu alguma coisa nessa geração lá e dar um bom lugar para isso no coração, dar um lugar para essa pessoa que foi excluída, para fazer com que essa dinâmica se equilibre, né? E possa seguir adiante. Muitas vezes a gente repete padrões da família. Então, por exemplo, são situações muito comuns, isso que eu estou te falando de casos do dia a dia. Então, por exemplo, eu não consigo ir adiante. Profissionalmente, eu sempre travo, esbarro em alguma coisa, quando eu estou crescendo, eu perco, tá? Quando eu vou olhar para a história da minha família, a minha família não conseguiu também, né? Não conseguiu prosperar. Então, meus pais tinham como crença limitante, como você falou no começo, a gente nem chegou a abordar, as crenças a gente herda do nosso sistema familiar, como se fosse alguma coisa material. Meus pais falavam, quem tem dinheiro não é honesto, ou então a gente tem que batalhar muito para conquistar com suor e o pão de cada dia. Então, como é que eu vou ser uma pessoa hoje próspera, ganhar muito dinheiro, se eu vou ficar muito diferente dos meus pais, dos meus irmãos? Então, de repente, eu vou sentir inconscientemente que eu perco o direito a pertencer a essa família, porque eu vou passar a ser muito diferente. Então, essas crenças limitantes, elas sempre têm uma origem sistêmica e mostram um padrão de dificuldade que eu estou seguindo, né? Mas, na verdade, isso é bom para mim? Não. Isso pode me deixar de consciência tranquila, porque eu estou fazendo igual a eles, mas para mim e para o meu sistema é ruim. Então, tendo a consciência disso, através de uma terapia ou de uma constelação, eu posso olhar para essa dinâmica e posso saber que é possível fazer um pouco diferente do que eles fizeram, sem estar sendo desleal, sem estar traindo a minha família. Então, a gente precisa descobrir a origem do emaranhamento para saber como sair dele. Então, aí a pessoa vai lá e faz um curso de coaching. Nossa, eu estou motivado e tal. Só que se existir uma amarra sistêmica ali, alguma crença limitante da família ou algum impedimento que eu trago do meu sistema, não adianta eu ter a maior motivação do mundo, que é como se fosse um elástico preso nas minhas costas. Eu consigo caminhar até um certo ponto, depois ele me puxa de volta para trás. Então é muito importante que a gente faça algum tipo de terapia, e a constelação é fantástica nesse sentido, para entender onde está o meu emaranhamento e como é que eu posso fazer para superá-lo com amor em ordem, com amor saudável, e seguir adiante fazendo um destino um pouco diferente, mas sem sentir que eu estou traindo o meu sistema. Entende? Entendo. Constelação é tudo. Aqui, aproveitando, fica a dica, realmente é revitalizante, é maravilhoso. Eu constelei e realmente mudou a minha vida. Eu quero constelar de novo, porque eu constelei uma coisa, eu quero constelar tudo. Porque eu acho super importante, é isso. A gente vai se descobrindo também e traz o autoconhecimento de uma maneira muito interessante. Agora, doutora, eu tenho uma curiosidade e eu queria entender um pouquinho melhor. Aborto. Espontâneo ou às vezes causado. Não é um julgamento, eu só quero entender como isso funciona num sistema. Então, assim, às vezes ele não é dito, mas os filhos seguintes, ou as relações, ou a forma que as coisas vão encaminhar, pode haver um problema, um gap, porque o aborto ele é um gap, no sistema familiar, né? Ele não aconteceu. Como que funciona isso num sistema?
Então, você lembra que eu falei de uma dinâmica assim? Olha, eu estou indo bem, estou crescendo, de repente, cai por terra tudo. Essa é uma dinâmica de aborto. Então, muitas vezes você vê pessoas que têm esse tipo de dinâmica, começa a ir bem, as coisas acontecem, depois não segue em frente, para ali e volta para trás. É uma dinâmica que mostra que pode haver abortos no sistema familiar, muitas vezes que a gente fez, ou que a gente não sabe que teve, ou que nossa mãe, nossas avós, sei lá, tiveram, né? Porque o aborto, o que ele é? O aborto é um ser que faz parte do sistema familiar também. Seja espontâneo ou seja provocado, claro que provocado traz dinâmicas mais graves, né? Porque é uma interrupção voluntária do segmento da vida. Mas um aborto, ele tem que ser incluído no sistema familiar. Muitas pessoas tiveram perda de filho, tiveram um aborto, sei lá, 2 abortos, depois tiveram um filho. Aí pergunto, quantos filhos você tem? Tem um filho. Então está excluindo esses 2 que foram abortados antes. Porque eles não fazem parte? Fazem parte, eles são filhos também. Então essa pessoa tem que falar assim, eu tenho 3 filhos, 2 que não chegaram e um que está aqui, que nasceu. Então quando a gente consegue olhar para isso e incluir esses abortos como filhos no coração e levá-los adiante, você não, vamos dizer assim, você não gera uma consequência sistêmica. Quando você exclui, aquilo vai fazer, de alguma maneira, talvez algum filho que venha depois, se identifica com esse que foi abortado, entende? Isso pode trazer dificuldades para a família e para os filhos que vêm depois também, porque eles se conectam com um campo ali de morte, que não sabe de onde que vem, ninguém fala nada, é uma dinâmica inconsciente que pode fazer com que esse filho tenha problemas de saúde ou tenha problemas diversos, porque ele está conectado com aquele irmão que não chegou. Né? Então, na sistêmica, a gente fala, tem o pertencimento à primeira lei, a exclusão é a sua disfunção. Então, a gente tem que incluir sempre, não pode excluir nada. E aí, quando a gente consegue olhar para isso e a gente fala, dá um lugar no coração, a gente consegue, de alguma maneira, solucionar com amor saudável essa dinâmica do aborto, por exemplo. Pô, super interessante. Agora, a Joelita perguntou aqui, ela quer saber, a gente falou sobre a questão de cuidar dos pais e ter gratidão. É uma linha muito tênue mesmo. Ela quer saber qual é a diferença entre cuidar e ter gratidão. Como que é que a gente encontra esse equilíbrio, né? Olha, gratidão é uma energia universal, né? Eu posso ter gratidão cuidando, não cuidando, tendo os pais vivos, não tendo os pais. Tem gente que, assim, e cuidar, o que é cuidar? Cuidar, simplesmente, às vezes, eu tô lá cuidando, mas estou odiando aquilo, estou com raiva, né? Então, assim, eu estou fazendo uma ação, mas estou sentindo uma outra coisa. Eu estou fazendo por obrigação, estou fazendo com culpa. É por amor ou é por culpa? A gente sempre pergunta isso também, né? Para que você faz isso? O que te leva a fazer? Ah, se eu não fizer, vou me sentir culpado, porque eu tenho obrigação de cuidar. Então, isso é bom ou não é bom? Né? Agora, gratidão é um sentimento pela vida. A gente... É o que eu digo, né? Eu tenho feito lives diárias, todo dia, desde o começo da pandemia, desde o começo do isolamento. 19 de março eu comecei a fazer live toda tarde no meu canal às 15h30, sempre. Hoje já foi a live então número 78. Você continua, né? Continua. Eu falei, é um compromisso 15h30 meu. todo dia, aproveitando, vamos fazer a divulgação aqui, 15h30 todo dia. O Dr. Roberto faz lives aí para ajudar todo mundo. Eu acho super importante, então acompanhe quem puder, quem não estiver trabalhando, enfim. Continua, agradeço, doutor, desculpa. Né? Eu quero aproveitar. Porque é super importante. Eu acho que a gente olhar pra gente é uma coisa essencial para que a gente cresça na vida, seja alguma coisa, encontre o nosso lugar no mundo. Esse é o primeiro passo. Então, eu acho que se você está promovendo de forma gratuita para que as pessoas ajude esse processo, para que as pessoas encontrem o seu lugar, eu acho que isso é super importante. A gente tem que realmente dizer e divulgar aí. Mas vamos lá, continua. Desculpa. Eu te agradeço, mas uma gratidão por isso também, por estar divulgando, né? E por que eu estava falando de gratidão? Porque eu costumo falar para as pessoas assim, você está aqui? Você acordou hoje? Você abriu os olhos? Você está vivo? Está com saúde? Então agradeça. Ah, mas o negócio está difícil. Agradeça, você está aqui. Tenha gratidão. Hoje foi um dia triste para mim. A esposa de um grande amigo meu, amiga nossa também, foi para a UTI, está entubada. Essa doença está chegando cada vez mais próxima da gente. Eu trabalho na linha de frente, eu dou plantão. Eu também atendo pessoas com Covid positivo interno, pessoas... Trabalha no consultório, enfim. Cada vez mais isso vai chegando. Aí a gente vê as pessoas descuidando, as pessoas não respeitando, sabe? Tudo isso é muito triste, né? Eu vejo isso com uma tristeza muito grande, tudo que está acontecendo. Mas aí eu procuro me conectar com a gratidão. A gratidão tem uma vibração muito elevada. Inclusive, ela ajuda a gente a se proteger de tudo, né? De tudo que não é legal, tudo que é negativo.
Então, a questão que a Jolita colocou é assim, eu posso e devo ter gratidão sempre a tudo e a todos, né? E se eu tenho que cuidar, que eu cuide de uma maneira saudável, tá? Porque muitas vezes, se os pais, eles envelhecem e se tornam dependentes, é o que eles souberam fazer. Porque os nossos pais, eles são gente, né? Os pais não são deuses e nem são demônios, eles são pessoas que trouxeram dinâmicas também dos seus próprios pais, da sua família, da nossa família. Então, se a minha mãe, ela não teve possibilidade de cuidar de mim e tudo mais, é porque provavelmente ela teve dificuldades com a mãe dela também, né? Quando eu consigo olhar nessa perspectiva, eu consigo entender de onde vem isso. E aí parar com esse jogo de treino dramático, de culpa. Vou te dar o exemplo de uma constelação. Veio um homem constelar comigo, individualmente, no consultório, antes da pandemia, faz uns 3, 4 meses. E ele veio, a queixa dele, um homão, 60 e poucos anos, já profissionalmente estabelecido, com filhos, com netos, e a queixa dele era, a minha mãe, fomos 5 filhos, a minha mãe não olhava pra gente, ela vivia com problema, assim, não sei, vivia no mundo dela, não era afetiva com a gente cresceu de qualquer jeito, né? Quando ele posicionou a constelação, ele posicionou assim, a mãe dele aqui na frente, com os bonequinhos, né? A mãe dele olhando para um lado, e todo mundo atrás da mãe olhando para ela. Aí, tá vendo como a minha mãe foi egoísta? Ela não olhava pra gente. Eu falei, mas para onde que ela olhava, né? Onde que ela estava olhando? Ela estava olhando aqui. Aí eu falei, então vamos pôr um representante aqui onde ela estava olhando. Eu pus um representante ali. Eu falei, como é que foi a história da sua mãe? O que aconteceu com ela? Aí ele começou a ficar assim, sabe aquele negócio quando ele começou a ficar incomodado? Ele falou, nossa, a minha mãe, quando ela tinha 3 anos de idade, a mãe dela morreu e ela foi dada para uma família, ela teve que ser empregada dessa família por muito tempo, né? Eu falei, tá vendo para onde a sua mãe estava olhando? Ela estava olhando para a perda da mãe dela. E aí ele chorou e aí caiu a ficha dele. Não é porque ela era negligente, ou ela estava presa emocionalmente na perda dela. E mesmo assim ela conseguiu ser uma mãe que teve 5 filhos, não foi totalmente afetiva porque não teve isso, não teve esse aprendizado, mas ela deu vida para 5 filhos, ela ajudou a criar 5 filhos. Quando ele teve essa perspectiva, essa ampliação de consciência, ele conseguiu entender. Ali, naquele instante, a vida dele mudou. Eu tenho certeza. Ele ainda não voltou depois disso, mas ele com certeza está transformado. Eu acho que em outras palavras é dizer que os pais, eles fazem o melhor que eles podem dentro do que eles receberam, né? Eles dão o máximo que eles podem dentro do que eles receberam. E cabe a nós entendermos e também, assim, quando a gente faz a constelação, quando a gente entende, quando a gente se autoconhece, a gente tem o poder de entender os pais e agradecer os pais. Eu quero falar um pouquinho rapidamente, a gente está com um pouquinho de tempo, mais sobre a gratidão que você está falando, doutor Roberto, que eu acho super importante, assim, é uma coisa que eu passei, e, gente, eu quero dar um testemunho pessoal, mudou a minha vida. A gratidão tem um poder que o dia que as pessoas entenderem o poder que tem a gratidão real, aquela que sai daqui do coração, que a gente fala de coração, a vida da pessoa muda, e muda de verdade. A gente passa a olhar a vida com mais positividade, a vida parece que fica mais fácil. E não é balela, né, doutor Roberto? Eu acho que vale dizer, quando sai do coração, a gratidão faz a gente perdoar, faz a gente entender melhor as pessoas, faz a gente não julgar e faz a gente levar a vida de uma maneira mais tranquila. Então, assim, eu passei o ano passado de uma forma muito genuína e muito instintiva, escrever 10 coisas, eu escolhi o número 10, tá, gente? Mas é uma coisa da minha cabeça. Mas 10 coisas que eu agradecia todos os dias. Mesmo o meu dia sendo horroroso, eu fazia o quê? Obrigado por eu ter uma casa, um cobertor, uma comida, um lençol, a vida, né? Então, assim, agradeçam, gente. A gratidão tem um poder que vocês não fazem ideia. Passem a fazer, me contem depois, vocês vão ver que diferença faz. Doutor Roberto, a gente tem 1 minuto e 20 segundos. O papo foi maravilhoso. Eu quero fazer 10 mil lives iguais. Quero agradecer todo mundo que está aqui com a gente. Eu quero muito te agradecer, doutor Roberto Debski. Eu estou pronunciando certo? Debski? Sim. Doutor Roberto Debski. Ele é médico, psicólogo, constelador, maravilhoso. Ajudou a gente aqui muito. Muito obrigada por ter aceito. Se quiser palavras finais aí, tem 30 segundinhos para a gente conseguir salvar. Foi um prazer estar aqui. Te agradeço muito a oportunidade. Agradeço a todos que estiveram aqui. Se você puder, grava essa live para a gente poder compartilhar, que as pessoas querem muitas vezes saber o que é constelação, tá? E quando tiver necessidade, estou por aqui. Agradeço a você e que bom que você faz essas lives, que você ajuda as pessoas também.
o teu caminho é muito bonito. Parabéns aí por tudo que você Muito oferece aos obrigada. outros. Eu acho que a gente tem que fazer diferença, né? Então, pessoas como você faz diferença. Muito obrigada. Gente, aproveitando, amanhã tem live do Dr. Roberto às 15h30 no Instagram dele. Então, já sigam, já vão lá. 15h30, né? Falei certo. Um beijo para todo mundo. Muito obrigada por todos vocês que estiveram aqui. Muita gratidão. Muito obrigada, Dr. Roberto. Beijo. Fui, que você não dá tempo. Beijo, obrigado. Tchau, se cuida.